Durante 7 meses, este cão não mostrou nenhuma reação. Não correu, não brincou, não latiu. Parecia ter perdido toda a vontade de viver. A família já o considerava apenas uma sombra do que ele tinha sido. Até aquela noite. De repente, no meio da madrugada, sem qualquer aviso, ele se levantou sozinho, atravessou a casa inteira e foi direto para o quarto do bebê. Os pais, paralisados na porta, observaram sem saber se corriam para afastá-lo ou se deixavam acontecer. Mas quando o cão finalmente se aproximou do berço e fez aquilo, eles descobriram um segredo que mudaria tudo para sempre, e o que viram naquela gravação do monitor foi de tirar o fôlego. No interior de uma pequena cidade costeira, um casal jovem ainda aprendia a lidar com a nova vida de pais. A casa era simples, de paredes claras e janelas largas, que deixavam entrar a brisa do mar à noite. No canto da sala, deitado no tapete, estava Brutus, um pitbull de porte imponente, mas de olhar vazio. Desde que vencera uma grave doença meses antes, ele parecia ter perdido toda a energia. Não corria, não brincava, não se animava com visitas. Apenas permanecia ali, imóvel, como uma sombra silenciosa do que já fora um dia. Para Sofia, a mãe, aquilo doía fundo. Ela lembrava de como Brutus havia sido sua companhia inseparável antes da gravidez. Seu refúgio nas noites em que acreditava nunca conseguir ter filhos. Agora, no entanto, ele parecia desligado do mundo. Mas naquela noite específica, algo quebrou o ciclo de apatia. Brutus ergueu o corpo pesado, atravessou o corredor com passos firmes e foi direto para o quarto da bebê. Sofia congelou na porta. "O que você está fazendo, Brutus?" Murmurou sem saber se dava um passo para dentro ou se o chamava de volta. Ele não respondeu, claro, apenas se aproximou do berço e fez algo que ninguém esperava. O silêncio da casa contrastava com os ecos da memória. Para Sofia, cada canto daquele lar guardava lembranças de um tempo em que Brutus, seu pitbull de pelagem escura, era puro movimento. Ele corria pelo quintal como uma flecha, fazia questão de dormir ao pé da cama, enchia a casa com seus latidos firmes e quase sempre arrancava sorrisos dela em dias em que só havia lágrimas. Esse contraste doía. Agora, Brutus era como uma sombra cansada. Dormia horas a fio, às vezes nem se levantava quando o marido, Renato, chegava do trabalho. Era como se a vida tivesse sido drenada dele. O motivo, claro, estava gravado em todos: o câncer. O diagnóstico veio como uma sentença, meses antes. Lembrar daquela sala fria de clínica veterinária ainda fazia Sofia sentir o estômago embrulhar. O veterinário ajeitou os óculos, suspirou antes de falar e naquele instante ela soube que algo terrível viria. "É maligno. Vamos precisar agir rápido, mas não posso prometer nada." Foram meses de idas e vindas, de medicamentos fortes, de Brutus perdendo o apetite e o brilho no olhar. Sofia segurava sua cabeça pesada contra o colo, enquanto sussurrava que não iria deixá-lo sozinho. Renato, mais contido, fazia o que podia. Pesquisava tratamentos, vendia ferramentas para pagar as despesas, tentava sustentar a esperança da família. Contra todas as probabilidades, Brutus resistiu, sobreviveu, mas não saiu ileso. Sua laringe foi afetada. Ele nunca mais conseguiria latir como antes. Aqueles latidos, que antes ecoavam firmes pelo quintal, haviam se transformado em sons roucos, quase lamentos. Era como se a voz dele tivesse sido arrancada junto com a doença. No começo, Sofia não se importou. "O importante é que ele está vivo", dizia, tentando convencer a si mesma. Mas com o tempo, notou que o silêncio dele parecia mais profundo do que a simples ausência de voz. Brutus havia mudado. Ficava deitado, sem ânimo, ignorava brinquedos, não demonstrava o entusiasmo de outrora. Ela chorou muitas vezes em silêncio, olhando para o cão imóvel no tapete da sala. Ele sobreviveu, mas será que perdeu a vontade de viver? Foi nesse período de incerteza que algo inesperado aconteceu. Sofia descobriu que estava grávida. Ela mal acreditava quando o teste mostrou positivo. Correu para Renato com as mãos trêmulas. "Não pode ser, Ren.
Depois de tudo, ele a abraçou forte, os olhos marejados. Era um milagre. Depois de tantos anos de tentativas frustradas, de exames, de noites em claro, de lágrimas escondidas, a vida estava finalmente florescendo dentro dela. A notícia trouxe luz para a casa, mas também contrastava ainda mais com a escuridão em Brutus. Enquanto Sofia sonhava com o futuro, comprava roupinhas, decorava o quarto da criança, ele permanecia apático, indiferente. Não reagia nem quando Sofia, já com a barriga grande, acariciava sua cabeça e dizia: "Você vai ser irmão mais velho, sabia?" Nada, nenhum abanar de cauda. Renato, sempre prático, dizia que era normal, que com o tempo ele se acostumaria. Mas Sofia não conseguia se livrar da sensação de que o Brutus que ela conhecia havia ficado para trás, preso em algum lugar onde ela não podia alcançá-lo. E então veio o parto. Naquela madrugada chuvosa, quando os gritos de Sofia se misturaram às contrações e ao som apressado do carro correndo até o hospital, Brutus permaneceu imóvel no sofá, observando com aqueles olhos profundos, mas sem se mover. O nascimento de Helena foi a experiência mais arrebatadora da vida de Sofia. Nos dias que se seguiram, ela mergulhou no mundo do choro delicado, das mamadas, das madrugadas em claro, e, em meio a esse turbilhão de emoções, às vezes esquecia de olhar para Brutus. Mas sempre que o fazia, lá estava ele, deitado, imóvel, respirando fundo, como um velho soldado cansado que já não acreditava em batalhas. "Renato", ela dizia às vezes, segurando a bebê contra o peito. "Será que o Brutus ainda vai reagir? Será que ele vai gostar dela? Ele só precisa de tempo, Sophie. Ele vai entender." Mas o tempo passava. Helena crescia, já começava a sorrir para os pais, e Brutus permanecia apático. Até que, 7 meses depois, naquela noite que começou como todas as outras, algo mudou. Sofia estava terminando de arrumar a cozinha quando ouviu um som seco no corredor, o estalar das garras de Brutus contra o piso de madeira. Era a primeira vez em muito tempo que ele se levantava sozinho, sem ser chamado, sem que ninguém o estimulasse. O coração dela disparou. "Renato, o Brutus está andando." Ele surgiu na porta da cozinha, tão surpreso quanto ela. Brutus passou pelos dois sem olhar para nenhum, com passos firmes, quase cerimoniais, como se obedecesse a um chamado invisível. Foi direto para o quarto da bebê. Sofia e Renato se entreolharam, a tensão suspensa no ar como um fio prestes a se romper. Naquele instante, todas as memórias vieram de uma vez. O cão vibrante de antes, o paciente silencioso lutando contra a doença, o sobrevivente que perdera a voz, o companheiro que parecia ter desistido da vida. E agora, de repente, ele estava ali, atravessando o corredor com determinação, como se tivesse acabado de encontrar um novo propósito. Sofia sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Por que agora? O que ele vai fazer? Ela o seguiu com passos cautelosos, o coração preso na garganta. Brutus entrou no quarto iluminado apenas pela luz suave do abajur. A bebê dormia tranquila no berço, respirando com a calma inocente de quem ainda não conhecia o peso do mundo. O cão aproximou-se, abaixou a cabeça pesada e fez algo que mudaria para sempre a forma como Sofia o enxergava. Brutus parou diante do berço como se tivesse chegado ao destino de uma longa caminhada. Seus músculos, antes adormecidos por meses de apatia, estavam tensos, vibrando em silêncio. O ar dentro do quarto pareceu mais pesado, como se todos os sons da casa tivessem se calado para assistir àquele momento. Sofia prendeu a respiração. Ele ergueu a cabeça, inclinou-se lentamente sobre a bebê e inspirou fundo, como se precisasse confirmar que ela estava ali, viva, respirando. O coração de Sofia batia tão alto que ela quase acreditou que Helena fosse acordar só por ouvir. "Renato, e se ele fizer alguma coisa?" Sussurrou sem tirar os olhos da cena.
Renato não respondeu. Estava tão imóvel quanto o cão. Brutus repousou a cabeça ao lado do berço. A respiração lenta dele se misturava ao ritmo tranquilo da criança. Helena, alheia à tensão que paralisava os pais, mexia os dedos no ar, como se quisesse tocar algo invisível. Foi nesse instante que uma onda de perguntas invadiu a mente de Sofia. Será que Brutus ainda reconhece a bebê como parte da família? Ou será que aquele olhar fixo escondia outro instinto, um mais sombrio? Depois de tantos meses sem reagir, por que escolher justamente agora? E se o peso dele esmagasse o berço? E se, sem querer, ele machucasse a menina? Ela quis correr até lá e afastá-lo, mas algo a impediu. Era como se estivesse diante de uma encruzilhada invisível. Intervir e quebrar o momento, ou esperar para descobrir o que aquilo realmente significava. Renato colocou a mão sobre o ombro dela, mas sua própria mão tremia. Calma, vamos observar. Talvez seja só carinho, mas sua voz não tinha convicção. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Mesmo quando Renato insistiu para que fosse descansar, ela ficou sentada na poltrona do quarto, observando o cão imóvel ao lado do berço. O que antes parecia apatia, agora soava como vigilância. Mas vigilância contra o quê? Nos dias seguintes, o comportamento se repetiu. Toda vez que a bebê era colocada no berço, Brutus surgia. Caminhava com determinação até o quarto, deitava-se ao lado e não arredava. Sofia começou a sentir a obsessão crescer. Às vezes, quando entrava no quarto de madrugada, encontrava o cão tão próximo que sua respiração agitava os fios de cabelo da filha. Outras vezes, via os olhos dele brilhando na penumbra, fixos, atentos, como se algo invisível estivesse rondando ali. Ela não conseguia mais distinguir entre proteção e perigo. Renato, isso não é normal. Ele não se comportava assim antes. Eu sinto que tem algo errado. Errado como, Sofia? Brutus sempre foi bom. Talvez você esteja deixando o medo falar mais alto. Mas dentro dela, algo insistia. Aquilo não parecia apenas instinto protetor. Havia uma intensidade nos gestos dele, uma rigidez na forma como se posicionava, que soava quase desesperada. A tensão atingiu o auge numa noite fria de inverno. A casa estava em silêncio quando Renato decidiu enfim testar os limites. Ele entrou no quarto, aproximou-se do cão e tentou puxá-lo suavemente pela coleira para fora. A reação foi imediata. Um rosnado baixo, profundo, que fez o chão parecer tremer. Renato congelou. Sofia sentiu o sangue gelar. Brutus nunca havia rosnado para nenhum deles em toda a vida. O que aquilo significava? Ele estava tentando afastá-los da própria filha? Ou estava avisando que havia algo pior, algo além da janela que eles não percebiam? Helena continuava dormindo, alheia à tensão sufocante que tomava o quarto. Sofia agarrou a filha nos braços e recuou, o coração disparado. Brutus não se moveu, apenas acompanhou cada gesto com os olhos, como se calculasse cada centímetro de distância entre eles e o berço. Naquela madrugada, o casal discutiu baixinho, com medo até de que o cão pudesse ouvir. Não podemos deixar isso continuar. Ele está diferente, Renato. Eu não reconheço mais o Brutus. Eu também estou preocupado. Mas e se estivermos interpretando errado? E se ele estiver tentando nos mostrar alguma coisa? As perguntas ecoavam no quarto escuro sem resposta. No dia seguinte, Sofia tomou uma decisão. Antes de colocar a filha para dormir, pegou o monitor do bebê e revisou as gravações. Era um gesto instintivo, como se precisasse confirmar o que sua intuição gritava. As imagens mostravam Brutus entrando no quarto noite após noite, sempre à mesma hora. Seu corpo ficava tenso, as orelhas em alerta, e então ele se posicionava diante do berço como um sentinela. No início, parecia apenas obsessão, mas então, em uma das gravações, algo diferente apareceu. Atrás da janela, por um segundo, uma sombra se moveu. Sofia arregalou os olhos e retrocedeu o vídeo. A imagem tremida mostrava claramente. Alguém estava lá fora, imóvel, olhando para dentro. Um arrepio percorreu sua espinha. De repente, tudo fez sentido. Brutus não estava obcecado pela bebê. Ele estava protegendo-a. Ela chamou Renato com urgência. Os dois assistiram juntos a todas as gravações. A cada noite, a mesma cena. Brutus ficava em alerta.
o olhar fixo na janela, os pelos eriçados, o corpo rígido, sempre no mesmo horário, e em algumas delas, a silhueta escura surgia espreitando do lado de fora. Meu Deus, ele sabia o tempo todo, murmurou Sofia, a voz embargada. Renato ligou para a polícia imediatamente. Em poucas horas, a casa estava cercada de oficiais. Eles revisaram não apenas o monitor do bebê, mas também as câmeras externas. O que encontraram gelou o sangue do casal. Um homem havia rondado a casa em várias ocasiões, observando pelas janelas, permanecendo imóvel durante longos minutos, como se estudasse cada movimento da família. O oficial de polícia confirmou o pior. Aquele homem era suspeito em uma série de tentativas de sequestro infantil na região. Sofia desabou no sofá, abraçando a filha com força. Seu corpo tremia. Se não fosse Brutus, talvez aquela noite tivesse terminado de forma inimaginável. Brutus, silencioso, apenas deitou a cabeça sobre as patas. Seus olhos se encontraram com os dela, e Sofia sentiu uma onda esmagadora de arrependimento. Quantas vezes duvidara dele? Quantas noites acreditou que ele fosse uma ameaça, quando na verdade era o único que enxergava o perigo real? Naquela noite, com os policiais ainda na casa, Sofia e Renato finalmente compreenderam. A apatia de 7 meses havia acabado. Brutus havia reencontrado seu propósito: proteger a nova vida da família, mesmo que para isso tivesse de vigiar em silêncio, noite após noite, sem que ninguém entendesse. Depois daquela noite, a casa nunca mais foi a mesma. As janelas ganharam novas trancas, a rua parecia mais silenciosa, mas o que realmente mudou foi a forma como Sofia e Renato olhavam para Brutus. Ele já não era o cão apático que vencera uma doença às custas da própria voz. Agora era o herói silencioso da família. O guardião que, mesmo em silêncio, sabia dizer mais do que qualquer palavra. Com o tempo, Helena cresceu. Seus primeiros passos foram dados sob o olhar atento de Brutus. Suas primeiras risadas ecoaram pelo quintal enquanto ele trotava devagar, acompanhando cada movimento como se tivesse medo de que ela caísse. E Sofia, cada vez que via os dois juntos, sentia uma gratidão quase dolorosa. Pensava em todas as noites em que duvidou, em todas as vezes em que achou que o cão representava risco, quando na verdade era sua linha de defesa invisível. Ela aprendeu ali uma lição que nunca esqueceria: a lealdade não precisa de explicação. Às vezes, só é preciso confiar. Brutus não voltou a latir, mas para Sofia isso nunca mais importou. Ele falava através de sua presença, sua vigília era sua voz. E assim, naquela casa agora segura, havia uma certeza que ninguém poderia apagar. Brutus tinha sobrevivido não apenas para viver, mas para salvar. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora imagine um homem cercado pela água até a cintura, imóvel, enquanto uma leoa se aproxima em silêncio absoluto, os músculos tensionados, pronta para saltar. O que significa aquele movimento? É um ataque inevitável ou um gesto de confiança que desafia a própria natureza? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!